E aí, pessoal, tudo bem? Como é que você está? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Paulo Nidec, onde você aprende sobre dinheiro, mercado, onde a gente fala aqui sobre investimentos. E eu trago aqui para você uma visão do mercado, as notícias e também instrução. Você aprende aqui a ter renda em dólares. Você aprende aqui a fazer investimentos nessa nova economia. Vamos combinar que hoje, em 2025, talvez a nova economia não seja mais, olha, certamente eu posso te garantir que nós temos novas ferramentas, eu posso te garantir que nós temos uma nova tecnologia, eu posso te garantir que nós temos, eu arriscaria dizer, um novo sistema de contas e um novo sistema monetário, certamente, um novo sistema de liquidação, não é isso? Eu estou lendo e relendo então, aqui nós falamos sobre isso. E eu tô. E você vê aqui embaixo, olha, você pode me seguir no Instagram, @paulonidec, você pode agendar uma consultoria comigo para você aprender a fazer autocustódia, para você aprender a fazer investimento em cripto, para você aprender a utilizar a sua carteira cripto. Você vai ver os porquês disso nessa transmissão de hoje. E você pode fazer como os meus clientes e alunos que têm retornos de até 120% ao ano, que depois de aprenderem o meu método de investimento, método é o quê? Vem do grego, que significa caminho. Então, eu mostro um caminho e você pode escolher seguir daquela maneira. Eu já faço isso há alguns anos e eu tenho recorrentemente investimentos que me pagam, nesse momento, eu posso te dizer agora, nesse exato momento, 155% ao ano. Estou vendo a minha tela aqui. Né? Em um tipo de posição, num outro tipo de posição, vai te pagar 7%, 10%, depende do seu perfil e de como funciona. Então, continue assistindo você para aprender sobre isso. E se você quiser se aprofundar mais, me segue aqui no Instagram ou agende a sua consultoria para você ter uma ajuda profissional e não fazer besteira. Não é importante isso? Recebi alguns comentários, toda semana vem gente falar comigo sobre isso, no meu privado, no meu WhatsApp. Inclusive, vamos ter um novo grupo no Telegram de educação. Você que está me assistindo aí, você não sabe nada de cripto, não sabe nada disso, você quer aprender do zero. Nós vamos ter, em breve, continua ligado por aqui, um grupo no Telegram onde estaremos ensinando sobre isso. Então, entre em contato para a gente continuar essa conversa. Recebi algumas mensagens essa semana, comentários e tudo, todo tipo de interação online, e pessoas falando assim, poxa, eu quero fazer tal investimento, muitas vezes uma soma de dinheiro relevante. É importante ter, pelo menos, uma orientação profissional para isso, não é isso? Não tem aquele ditado que fala, olha, dinheiro não aceita desaforo. Então, é importante você estar bem orientado, bem assessorado e aprender. Você pode aprender por conta própria, claro que pode. Eu busquei ajuda, estou falando de mim, eu busquei ajuda. Eu aprendi a fazer DeFi com os americanos e continuo aprendendo. E faço mastermind, vou a eventos, frequento. E eu estava comentando sobre um livro. Tem um livro que está ali, depois eu pego. Vou mostrar para vocês, só um minutinho. Vou pegar ali, que isso é importante. Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Esse livro aqui. Esse é um dos livros, você que está aqui, eu tenho certeza que você está curioso, você quer aprender mais sobre dinheiro, sobre cripto e tudo, eu recomendo esse livro aqui, que é do Andreas Antonopoulos, e ele se chama The Internet of Money. E nesse livro aqui, ele fala do dinheiro. Na verdade, é um livro muito bacana. Ele fala sobre filosofia, economia, filosofia financeira, e ele fala sobre a internet do dinheiro. Não é o dinheiro da internet, veja bem. É a internet do dinheiro. Hoje, com a inteligência artificial, muitas pessoas já falam da internet da inteligência, não é isso? Ou algumas pessoas que veem até um lado
filosófico, quem sabe até mesmo espiritual, na inteligência artificial, fala a internet da consciência. É um efeito de rede que a gente tem. E por que isso é importante? O que isso tem a ver com dinheiro, com investimento? Pessoal, isso tem tudo a ver com dinheiro. Isso tem tudo a ver com investimento. Porque até alguns anos atrás, você dependia de um banco e você dependia de uma instituição para você fazer os seus investimentos. Hoje você não depende mais. Só se você quiser, não é isso? Hoje, você tem a possibilidade de ter o seu próprio banco. Estava lendo um dos textos dele aqui, muito interessante. Isso é muito comentado pelo Renato 38 também. E foi um incidente, acho que em 2010, mais ou menos, quando o Barack Obama, presidente na época aqui nos Estados Unidos, quando explicaram a ele o que é o Bitcoin. Explicaram para ele, falaram, olha, o Bitcoin é uma internet do dinheiro. Ele é uma rede, tem várias definições, mas vou dar algumas aqui pertinentes ao tipo de entendimento dele. Estou vendo o pessoal chegando aí, deixa o seu comentário, deixa o seu like. E se você estiver assistindo ao vivo, você pode fazer a sua pergunta também. Digita aí de onde você está assistindo. O Barack Obama, quando ele foi explicado o que é o Bitcoin, legal, filosofia, religião e mitologias, o primeiro like, seja bem-vindo. Quando explicaram o que era o Bitcoin para o Barack Obama, por volta ali, em meados de 2010, a reação dele foi o seguinte, ele falou, caramba, isso é um banco suíço, como é que ele falou? Ele falou, isso é uma conta de banco suíço no próprio bolso. Hoje, você pode ter uma conta de um banco suíço no próprio bolso. Por que ele falou a conta de um banco suíço? Porque você que está me assistindo aí do Brasil, aqui dos Estados Unidos, e você fala, olha, eu quero ter mais privacidade, eu quero fazer uma proteção do meu patrimônio. Talvez, não tem muita gente que tem grandes volumes de dinheiro e faz isso, você vai pegar uma parte do seu patrimônio e colocar na Suíça. Historicamente, as pessoas fazem isso. Por quê? Porque lá é considerado um paraíso fiscal. Esse é um termo que foi muito popularizado, né? Agora, é importante saber que se existe um paraíso fiscal, é porque existe um inferno fiscal também, não é isso? Um é uma resposta ao outro. Então, você coloca lá o seu dinheiro, os seus dólares, as suas joias, o seu ouro, prata, a maneira de ativo que você quer utilizar para proteger o seu patrimônio, e vai ficar guardado lá fora da jurisdição do seu país natal. Então, vai ficar lá guardado. Quando você ligar para o seu banqueiro suíço, eu estou descrevendo aqui como é que funcionava a proteção patrimonial e a internacionalização até poucos anos atrás, antes do cripto e DeFi, cripto, Bitcoin e DeFi. E você vai entender. Você vai ligar lá para o seu banqueiro suíço e você fala, olha, eu quero mexer na minha conta, eu quero transferir de volta para os Estados Unidos, eu quero transferir para o Brasil, eu quero fazer isso, eu quero fazer uma operação, eu quero vender 10 mil dólares, eu quero comprar isso em ouro, eu quero abrir um título imobiliário. Quais são os tipos de investimentos e produtos financeiros que você tem aí? E você vai fazer isso junto ao seu banqueiro suíço, internacionalizando assim o seu patrimônio. Foi isso que o Obama quis dizer quando ele viu o Bitcoin. Não é relevante? Será que o Obama é um sujeito tão burro assim que ele não entendeu o que era o Bitcoin em 2010? Eu acho que ele entendeu. E ele falou, isso é uma conta de banco suíço no bolso da pessoa. O argumento do Andreas Antonopoulos, ele fala, não é uma conta de banco suíço. Seja bem-vindo aí, assistindo de Salvador, na Bahia, ao vivo no YouTube. Ele fala, isso não é uma conta de banco suíço. Ele fala, isso é um banco suíço no seu bolso. Qual é a diferença? Uma conta é uma conta. Um banco é um banco. A partir de um banco, você pode ter quantas contas? Você pode ter contas ilimitadas. Se eu quiser, tá lá o espectador assistindo, eu estou falando aqui o que é o nome dele, filosofia, religião, no seu nome. Bota o seu nome aí se você quiser, o seu nick. Eu quero enviar um dinheiro para ele, que está lá na Bahia. Eu não preciso da permissão de banco, eu não preciso da permissão de ninguém.
e eu simplesmente vou enviar esse dinheiro através da blockchain, da tecnologia blockchain, e eu vou enviar esse dinheiro para o Moisés, lá em Salvador, na Bahia. Não é isso? Então, eu não preciso da permissão de ninguém. Aliás, por que é um banco suíço no bolso? Porque eu posso criar uma conta somente para fazer essa transferência para o Moisés, que está lá na Bahia. Eu posso criar uma nova conta, eu estou descrevendo a tecnologia blockchain e o que pode ser feito. E você pode aprender de graça, você está aprendendo aqui, assistindo. Você pode continuar aprendendo, você pode dominar isso, correto? Está aí gratuitamente com a internet, você não depende de ninguém para aprender isso, né? Eu posso criar uma conta somente para essa transferência, lá para o Moisés na Bahia. Eu posso criar uma outra conta somente para uma segunda transferência para o Pedro, lá em São Paulo. Eu crio uma nova conta somente para os investimentos que eu tenho, que eu estou guardando dinheiro, que eu quero comprar um carro novo. Eu vou abrir uma outra conta somente para comprar determinada coisa. Eu tenho total liberdade de abrir quantas contas eu quiser para as finalidades que eu quiser. Eu lembro, eu como jovem profissional, jovem adulto, no início lá que eu tinha 19, 20 e poucos anos, iniciando a minha carreira, abrindo um primeiro negócio, onde eu estava ali oferecendo, dava aula de Business English, comecei a ensinar inglês para negócios. E eu lembro, isso lá um bom tempo atrás, em 2009, por aí, onde o Satoshi Nakamoto, supostamente, ele estava escrevendo o Bitcoin ali, né? O Bitcoin Core, em 2008, 2009. E eu lembro, como se fosse hoje, eu batia lá num banco, eu falo, olha, eu tenho um banco tal, que eu recebo o dinheiro lá dessa minha atividade profissional. Agora, eu quero abrir uma outra conta num banco simplesmente para uma poupança. Eu quero separar isso. Você fala, poxa, mas você pode ter uma conta. E sim, eu posso ter uma conta onde eu vou depositar lá conta corrente, poupança, crédito. Sim, mas até por uma questão de organização, e eu faço isso até hoje, talvez eu quero ter uma conta. É um direito que eu tenho, somente de poupança. Eu quero ter uma conta somente para guardar dinheiro para comprar um computador ou um carro. Eu fiz isso recentemente, comprei um novo computador para o trabalho, eu comprei um novo computador, abri uma conta só para isso. E eu coloco o dinheiro lá em cripto somente para comprar esse computador. E eu fiz isso ao longo de alguns meses, juntei esse dinheiro para essa finalidade nessa conta, porque hoje você consegue fazer isso, ter essa liberdade, essa privacidade, liberdade, possibilidade, e você faz isso, né? Então, assim, com essa tecnologia cripto, você consegue ter muito mais liberdade e você consegue fazer muito mais. E esse é um bom segmento para a primeira notícia que nós vamos ver, que é o seguinte: aqui nós podemos ver, olha que beleza, governo federal anuncia aumento das alíquotas do IOF. Então, o cartão de crédito e compra de moeda estrangeira serão impactados. Isso aconteceu essa semana. Então, agora, você... Pessoal, na prática, o que isso significa é uma taxa de juros, é uma taxa a mais em tudo. Em tudo, tudo, tudo. Se você parar para pensar, você vai ver que isso impacta o quê? Impacta tudo. Isso deixa a compra do dólar mais cara, isso deixa a compra do Bitcoin mais cara, isso deixa a compra de fundos imobiliários internacionais mais cara. Aí você fala, tá, mas de repente não passa por esse veículo porque é na corretora. Na corretora você não compra dólar? Então fica mais caro. Você não vai comprar Bitcoin na corretora e você não tem que comprar Bitcoin em dólares, tipicamente. O Bitcoin, ele ficou 2 a 3% mais caro no Brasil com esse aumento. Então, olha aqui, o que muda no IOF? Confira abaixo as alterações. Antes, compras no exterior com cartão paga 3,38. A alíquota sobe para 3,5. Compra de moeda estrangeira em espécie, 1 ponto tal. E a partir de amanhã, a alíquota, ou seja, é mais, né?
Isso aqui não está muito claro para mim, né, a maneira que foi organizada a informação, mas olha aqui, a partir de amanhã incide IOF de 5%. 5% sobre aportes mensais superiores a 50 mil em planos de previdência complementar e tudo. Outra coisa, será? Aí teria que ver a letra da lei e tal. Eu não tenho tempo nem interesse para isso, porque eu já sou o meu próprio banco. Mas talvez, pessoal, isso aqui, será que o gestor do fundo não vai estar pagando, também não vai pagar 5%, ou 1%, ou 2% a mais? Por que eu estou falando isso? O gestor do fundo, vamos supor que você quer comprar qualquer tipo de investimento internacional. Você fala, poxa, Paulo, mas eu não sou assim. Bem, se você está pela B3, pelo Nubank, pela Nomads, você já compra esses produtos internacionais. Basta você baixar o aplicativo da Nomads, por exemplo, e você vai começar a dolarizar o seu patrimônio. Se eu não me engano, no Nubank agora você pode comprar cripto e você pode comprar Bitcoin e dólares, até onde eu vi. O Itaú também está abrindo isso. Eu estou falando isso por quê? Porque na prática é algo bem pertinho de você. E que você tem essa possibilidade. E ao comprar dólar, ficou mais caro. Ao comprar Bitcoin, ficou mais caro. Ao comprar qualquer produto financeiro internacional, um investimento do lado de fora, alguma coisa assim, ficou mais caro. Isso ajuda ou atrapalha a economia de quem está no Brasil? Aí fica para você responder. De repente, alguém vai falar que ajuda, porque ao pagar mais impostos, vai melhorar a qualidade do SUS. Esse é um argumento. De repente, você me assistindo aí vai falar, não, Paulo, isso é muito bom. Isso é muito bom para o povo brasileiro. Porque agora que o governo brasileiro está cobrando impostos maiores, o Bolsa Família ficou melhor estabelecido, porque tem mais receita entrando no Fundo Geral da União, e aí eles têm essa possibilidade e sustentabilidade, né? Porque eles têm que equilibrar as contas públicas, desequilibrando a conta do individual, né? Do indivíduo. Pois é. E aí, qual é a resposta disso? O que isso tem a ver com cripto? A gente vê aqui o seguinte: uso de stablecoins cresce 160% no Brasil. Nós vemos que isso aqui é uma notícia de hoje. Então, uso de stablecoins cresce 160% no Brasil. O que são stablecoins? Você comprar dólar digitalmente através de cripto. Então, você pode ter o SDC, o USDT. Isso cresce no Brasil porque hoje, para você dolarizar o seu patrimônio, você ter um aplicativo, baixar a cripto e você operar dessa maneira, seja numa corretora, seja com a sua carteira cripto. Enfim, você tem essa possibilidade. Antigamente, você tinha que ir numa casa de câmbio e você pegar lá e pagar um ágio e várias taxas mais abusivas também, né? Enfim, que costumam ser bastante caras. Então agora você tem esses stablecoins. Aí você fala assim, poxa, Paulo, mas por que você está falando desse negócio de dolarizar patrimônio? Qual a importância para o brasileiro médio? Quem é o brasileiro médio? É o cara que recebe um salário mínimo ou dois, e, né, eu vi estatísticas aí, né, vale a pena apurar, mas coisa de 70% até 90% do povo brasileiro, ele recebe até 5 mil reais, eu acho. Fala, a pessoa que recebe até 5 mil reais, dependendo, pai de família, 2, 3 filhos para criar, sei lá, aquela história, né? Ela não está preocupada em dolarizar o patrimônio, nem nada disso. Eu tenho uma notícia para você. Se você tivesse, ao invés de ter investido na Bolsa Brasileira, nos índices da Bolsa Brasileira, se ao invés de ter colocado na caixinha do Nubank, se ao invés de você ter colocado lá no índice IPCA, no Tesouro Direto, se você, ao invés de ter feito isso, você simplesmente 5 anos atrás tivesse comprado ouro ou dólar, principalmente ouro, que é um ativo mais sólido, Bitcoin nem se fala. Se você tivesse feito isso, ao invés de investir nas ações da Petrobras,
você teria um retorno muito, não vou falar infinitamente superior, mas de uma magnitude assim enorme, né? Então aí está a importância de você começar a dolarizar o seu patrimônio. E a gente vê aqui uma notícia do Valor, né, que é a Globo, que é praticamente, algumas pessoas vão falar que é propaganda estatal, fala, olha, aumento no IOF pode ampliar utilização de stablecoins para evasão fiscal. Ou seja, se você ainda tentar fugir, se você que está me assistindo aí, você que trabalhou, ganhou seu dinheiro, acordou cedo para levantar lá aqueles R$ 1.000, aqueles US$ 1.000, e ao invés de você falar, olha, eu peguei esse dinheiro aqui que sobrou, é duro, e eu quero investir. E quando você investe, agora você tem que pagar, não é 2, 3, você tem que pagar antes, vamos supor, se você pagava 10, agora você está pagando 30. Não é isso? Porque passou de 1 para 3. Está pagando bem mais. Bem mais. Subiu 3 vezes. Caramba, subiu 300%. Já parou para pensar que estava por volta de 1% e agora é 3%? Não é isso? Mais do que dobrou, triplicou. Então, se você não quiser pagar 3 vezes mais para o seu dinheiro, você ainda é chamado de criminoso, porque você está fazendo uma evasão fiscal. Não estou falando que cada um vai fazer aquilo que é. Eu estou passando informação aqui. Mas o valor econômico do Globo, ele fala, olha, se você quiser ainda entrar no cripto, para você não pagar isso aí de cara, você pode pagar depois também, não é isso? Você não pode fazer um P2P, comprar cripto e ao final do ano você reportar adequadamente para a Receita Federal, que é muito importante você reportar e dar contas de cada centavo que você ganhou com o seu trabalho, não é isso? Então, assim, se você ainda quiser ganhar esse tempo, se você quiser ter essa flexibilidade, se você quiser ter esse tipo de coisa, você ainda é criticado. Muito bem, vamos dar uma olhada agora como está o mercado aqui nesse momento. E aqui nós estamos vendo Crypto Bubbles. Vamos falar de uma coisa um pouco melhor. Mas esse IOF, pessoal, para mim, os políticos, os governantes, eles são os maiores divulgadores da economia cripto, Bitcoin e assim por diante. Porque eles que empurram essas pessoas para comprar Bitcoin. Falam, olha, comprando Bitcoin, eu sou meu próprio banco e eu não dependo da Caixa Econômica Federal, que agora quer me cobrar 3 vezes mais. Eu tenho mais liberdade de manter aquilo que é meu, porque dinheiro não aceita desaforo. Então, vamos dar uma olhada como é que está o mercado nesse momento. Ontem foi feriado aqui nos Estados Unidos, Memorial Day, então não tivemos grandes movimentações. A gente começa a ficar um pouco mal acostumado, não é mesmo? Você vê aqui o Bitcoin, nesse momento, ele está em 109 mil e alguma coisa, e 136, mas está aí na casa de 109 mil. E nesse mês somente, ele teve uma apreciação de 16% nos últimos 30 dias. Uma apreciação bem bacana do Bitcoin. E no dia, aí se a gente abrir aqui o TradingView e der uma olhada no gráfico, aqui, olha, do Bitcoin. Estou transmitindo do TradingView, sim. Se a gente der uma olhada aqui no gráfico do Bitcoin, nesse momento, a gente começa a ver que já temos vários dias que ele está frequentando aqui, se movimentando através desse canal, não é isso? Então eu começo a ver aqui, olha, depois dessa alta que a gente teve no dia 8 de maio de 2025, esse candle aqui que ele foi de 97 até 103 e se confirmou muito bem, não é isso? Isso é uma coisa que me deixa bastante otimista em relação ao Bitcoin, é que em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dias, ele manteve essa região aqui de 103, o que os americanos chamam de o 100 handle. Handle são esses números que aparecem primeiro, né? Então, 102, 103 handle. Então, ele fica nesse canal aqui, olha, durante o quê? Durante uns 11 dias, 11, 12 dias, e depois
teve aquela alta que a gente viu, ele chegou aí, bateu 111, quase chegando a 112, aqui dia 22 de maio, ou seja, super recente. Depois tivemos uma correção, então esse candle aqui, que ele foi de 111 até 107 em um dia, ou seja, prepare-se aí, né? Você tem que, você que está comprado ou que tem a sua própria reserva estratégica de Bitcoin, você tem que se acostumar com a volatilidade ou você vai ficar bastante incomodado. Mas nós vemos aí que a partir do dia 8 de maio, nós vemos uma claríssima... A tendência de alta é muito maior do que isso, né? Mas assim, eu estou falando desse canal. Esse canal aqui me parece bem legal, bem otimista, porque ele está dentro desse canal aí durante bastante tempo. Como é que eu vejo isso? Quando eu vejo aqui, vamos falar um pouco de estratégia agora, né? Como é que eu faço? Como é que eu opero isso? Como é que eu faço para ganhar dinheiro nesse mercado dessa maneira? Se a gente entrar aqui no Crypto Bubbles, eu vejo o seguinte, olha, no mês, o ponto mais baixo do Bitcoin nesse mês foi em 93 e o ponto mais alto foi em 111. Por que isso é importante? Caso você estivesse fazendo um trade de mês a mês, o melhor momento para a compra seria aqui em 93%, em 93 mil, ou por volta desse preço aqui, e o melhor momento para a venda seria por volta de 110 a 111, correto? Eu acho importante ficar atento a essa oscilação, o ponto mais baixo do mês, o ponto mais alto do mês, porque isso começa a indicar um padrão. A mesma coisa acontece no semanal. Nós vemos que, nos últimos 7 dias, a melhor oportunidade de compra do Bitcoin, olha como a régua já vai mais acima. A melhor oportunidade de compra do Bitcoin foi em 106 mil. E a melhor oportunidade de venda, difícil acertar esse topo aqui semanal, mas é de 111 aí. Quase, se a gente pegar o topo do topo, talvez quase, olha, quase em 112. Então, eu acho importante ficar atento a esses números do semanal, do mensal e até mesmo do anual, o ponto mais baixo até o ponto mais alto, né? Sabendo que, às vezes, essa oscilação do ponto mais baixo, essa oscilação, muitas vezes, ela vai durar horas. Muito difícil de pegar. A última alta do Bitcoin, quando ele bateu em 109, quase 110, ele ficou no 109 durante algumas horas. Agora é diferente, viu, pessoal? Isso que me chama a atenção. Eu vejo essa tendência de alta aqui, que ela está se segurando muito melhor do que anteriormente. Muito melhor do que anteriormente. Se você pegar o último topo, você vê que, olha, ele atingiu aqui uma máxima histórica e no mesmo dia corrigiu bastante e depois fomos ladeira abaixo. Não é o que eu estou vendo aqui. Não sei o que vai acontecer amanhã, na semana que vem, mas eu vejo o preço se segurando bastante. E eu vejo isso de maneira bem positiva. Elaior Profissional, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, eu vejo isso de maneira bem positiva. E aí, eu posso te falar, tá, e como é que a gente pode aproveitar isso para ganhar dinheiro? Eu vou mostrar uma posição que eu tenho aqui, que ela está me pagando nesse momento. Você vê, ela me paga 147% ao ano. E ele fala aqui do Daily Rewards, de que ele está me pagando cerca de $40 ao dia. Eu sei, esse APR, ele muda minuto a minuto. Muitas vezes eu prefiro deixar ele aqui no semanal ou mesmo no mensal, que ele fica um pouco mais claro. Então você vê que somente nessa posição aqui, numa pool de Bitcoin com USDT, ele me paga mais de $1.000 ao mês somente para eu manter essa posição aberta. E no dia a dia, aí no diário, ele está me pagando entre $40 a $50 por dia para manter essa posição aberta. Isso aqui é uma pool de liquidez na rede Aerodrome, gerenciada pelo VFAT. Eu ensino isso, você pode aprender isso sozinho, mas eu também ensino isso na minha consultoria para os meus clientes e alunos de como fazer, como entrar
critérios de entrada, critérios de saída, como escolher um range, como escolher uma faixa de preço baseada numa análise técnica. Você vê que o meu range, eu diria que nesse momento ele está muito ajustado, porque eu estou bem aqui, mesmo no preço de 108, e eu sei que eu comecei a comprar mais baixo, em 106, até 103, na verdade, porque eu estou falando da estratégia de como ganhar dinheiro com essa alta do Bitcoin, né? Não estou falando uma alta explosiva de você comprar e hold e segurar, na semana seguinte você fazer 100%, não é isso. Mas, como eu vejo uma tendência de alta muito clara, desde o dia 8 de maio, eu venho fazendo pequenos aportes para achar um preço médio. Por que eu não faço um aporte? Por que eu não coloco tudo de uma vez? E eu prefiro fazer isso pouco a pouco, dia a dia. Porque se eu faço um DCA e eu vou aportando aos poucos, eu vou achar o preço médio, né? Então, vamos supor que você fala, não, eu vou entrar firme agora, e você entra nesse dia aqui. E se você entrou nesse dia aqui, e você não foi fazendo aos poucos, você perdeu a oportunidade de ter comprado aqui, perdeu a oportunidade de ter comprado aqui, mais barato, mais barato, mais barato, mais barato. E aqui, mais barato, aqui mais caro. Mas se você fizesse tudo de uma vez, você não acharia esse preço médio, e essa estratégia vem se mostrando bastante positiva, tanto que essas posições estão no positivo. Correto? Comentário ao vivo aqui no YouTube. Moto Love. Boa noite, caro Paulo. Impostos no Brasil, em média, são 18% sobre a renda, 3% sobre o patrimônio. Caramba. Rapaz, olha, acho que eu fiz um bom negócio saindo do Brasil, viu? Isso aí é assustador. Deixa eu continuar aqui. Boa noite, caro Paulo. Impostos no Brasil, em média, são 18% sobre a renda. Caramba, vamos somar isso aí? Quanto é que dá? Olha, 18% sobre a renda. Fazer bem aos poucos aqui, ó. 18. Mais 3 sobre o patrimônio. Até aí nós já temos 21. Mais 23 sobre o consumo. Muito bom. Chegando a um total de 44%. Oh my God. Falta o retorno dos impostos. Será que são só 44%? Porque olha só, se você colocar o índice de inflação real aí, você coloca mais 4%, isso vai para 48%. Se você colocar a bitributação que acontece, por que acontece? Porque você vai no supermercado, vamos supor, o supermercado vai te vender arroz. O agricultor paga imposto, correto? Então paga uma vez. O agricultor paga imposto. O transportador paga imposto? Também. Ele transporta sobre o arroz, percentualmente, proporcionalmente, sobre o arroz. Então, aquele saco de arroz que você comprou no supermercado, o agricultor paga imposto em cima daquele saco de arroz. Transportador? Também. A distribuidora? Também. Chegou lá no supermercado geral, num maior ou menor, até a cadeia, até chegar à sua casa, ele também paga o imposto 4 vezes, correto? O dono do supermercado, você, ao comprar, você paga imposto 5 vezes. Ou seja, eu estou demonstrando aqui que o mesmo produto, passando por mãos diferentes, você paga imposto 5 vezes. É uma perda de patrimônio, eu considero perda. Algumas pessoas falam que bom que a gente paga tanto imposto, não tem gente que fala isso, beleza. Então, isso facilmente vai para 50%, não é isso? Se você pegar o índice de inflação real, que é bem mais do que isso, você vê que tem produtos aí que aumentaram 25%. Você vê que é 60%. Então, você vê que o dinheiro que a gente ganha e gasta, principalmente na chamada moeda governamental, né? Ou seja, o real é o real brasileiro, do governo brasileiro. O dólar é o dólar americano, do governo americano. O dólar canadense é do Canadá. É governamental. O dinheiro fiduciário que você utiliza, ele não é apátrio. Não tem uma questão apátrida. Ele é local e governamental. Diferentemente do Bitcoin, correto? É por isso que a gente está também analisando aqui o Bitcoin, que ele não tem nacionalidade definida. O mesmo Bitcoin é o Bitcoin
no Brasil, é o mesmo Bitcoin nos Estados Unidos, que é o mesmo Bitcoin na Venezuela, Indonésia. Ele não tem nacionalidade. E você tem essa liberdade, você pode ser o seu próprio banco e você não precisa pedir permissão para ninguém que não produz, não é isso? Não produz. A pessoa que está te fiscalizando, te cobrando os impostos e falando o quanto você tem que pagar e você tem que pedir permissão a ele para produzir arroz, para produzir conhecimento, para dar consultoria, tem que pedir permissão. Olha, por favor, deixa eu trabalhar e eu te pago aqui o imposto. Ah, e se você não pagar, bem, se você não pagar, você será punido. Então, assim, tem que pedir permissão para aquele que não produz. Não é verdade isso? Então, assim, pessoal, essa é a alta do Bitcoin. Aqui é um tipo de oportunidade que você pode ter, onde você vai receber aí, em uma posição, você pode receber cerca de $1.000 ao mês. Será que você recebendo $1.000 ao mês faria diferença na sua vida? Talvez sim. Então, esse é um tipo de posição que paga nesse momento, nesse minuto, paga 147%. E eu lembro que ontem isso aqui estava em 300%, 200%, e às vezes cai para 47%. Então, esse APR, ele muda minuto a minuto. Mas como é que você faz para receber 140% em investimentos no Brasil? Coloca aqui nos comentários. Como é que faz? Como é que faz? Então, se você quer aprender mais sobre isso, continue assistindo. Se você quiser se aprofundar, você contrata a minha consultoria. Vou mostrar uma outra oportunidade também de você fazer dinheiro com o seu cash que você tem. Então, você tem aqui uma posição que eu já tenho há algum tempo, né? Eu estou mostrando o APR, não estou mostrando a posição nesse momento, mas onde você recebe 7% para emprestar cash. Então, você tem dólares, você coloca aí e você recebe 7% ao ano. Então, vamos supor, eu coloquei aqui na calculadora, vamos supor que a pessoa está investindo $50 mil e ela tem um rendimento de 9 ao ano. Por que eu coloquei 9? Porque eu conheço a média desse protocolo aqui, e ontem mesmo, se eu não me engano, isso aqui estava em 36% e não em 7%. Tá aqui, olha, esse aqui é o gráfico que mostra a variação. Então, no dia de hoje, olha que legal, ele fala aqui, ó, average land APR. Então, ele fala aqui no average, na média, é cerca de 8%. Agora, tem picos onde são de 10%, tem picos onde são 18%, e até 20%, e até 30 e poucos por cento, porque isso aqui é variável de acordo com o uso da rede. Conforme as pessoas vão fazendo operações financeiras e elas vão se alavancando nessa plataforma aqui da Revert, que opera na Uniswap, isso aqui pode aumentar bastante, né? Então, como é que tem alguma opção onde no Brasil você possa receber cerca de 9%, 8%, vamos colocar a média matemática lá que ele está falando, olha, 8%. Então, vamos supor que a pessoa ela investe aqui $50 mil e ela recebe $300 por mês somente por estar emprestando o dinheiro dela, né? Para deixar ali o seu dinheiro paradinho em cash, sem o chamado risco direcional. Ou seja, o Bitcoin pode estar subindo, você ganha dinheiro. O Bitcoin pode estar caindo, você ganha dinheiro. Você vai estar recebendo os seus dólares em cash de uma maneira bem tranquila e bem ordeira, bem boa. Beleza? Pessoal, muito obrigado por assistir. Você que me assistiu aqui ao vivo ou na repetição, seja aqui no meu canal oficial, YouTube Paulo Nidec. Eu também tenho um canal somente de cripto, chamado Nidec em Cripto. E é muito interessante porque esse canal ele continua crescendo, crescendo e crescendo e crescendo. Ele tem uma exposição até percentual maior do que esse meu canal principal aqui, ou em outras redes aí, no Telegram, no WhatsApp, no Rumble, que muitas vezes isso é transmitido e retransmitido para vários canais. Tá bom? Continue me assistindo por aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal, seja assistindo ao vivo ou na repetição aqui no canal Paulo Nidec, onde você aprende sobre dinheiro, investimentos e uma visão apurada do mercado, sem ter que ficar pedindo tanta permissão para o banco, para a corretora, ligar para o gerente do banco. Opa, eu posso pegar o meu dinheiro aí? O pessoal faz isso. Sabia que agora na Europa você tem que avisar, fala, olha, eu vou tirar 2 mil euros, 3 mil euros, você tem que ligar.
olha, sabe aquele meu dinheiro que eu deixei aí no seu banco? Sim, vou querer tirar. Você permitiria eu mexer no meu dinheiro? Bem, qual o seu nome? Ah, tá. CPF. Endereço, onde você mora? Ok. Qual a origem desse seu dinheiro? Você vai ter que se explicar bastante, né, para mexer no seu dinheiro. Então, se você acha isso um pouco intrusivo, ou se você fica desconfortável com isso, você aqui está no lugar certo para você aprender a você ter a chamada soberania. Self-sovereign. Você pode ser o seu próprio banco, você não precisa pedir permissão para ninguém, você faz autocustódia, né? E você pode ter e manter aquilo que é seu. Pessoal, vou ficando por aqui. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.